Bom dia, graça e a paz de Deus ao teu coração. Pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Tome papel e caneta na sua mão e vamos às referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. Dia 2 de maio, 153 dias lendo a Bíblia com você. Romanos capítulo 8. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 54, e o Salmo 62. Oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora iniciar o nosso devocional diário. Que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos abençoe, no nome de Jesus. Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que a lei não podia fazer, vista como estava fraca pela carne, Deus enviou seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Para que a mentalidade carnal é a morte, mas a mentalidade espiritual é a vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós que estáis na carne, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será liberta da servidão da corrupção, para que gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. Não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos pela esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas se esperarmos o que não vemos, então com paciências o aguardamos. Semelhantemente o Espírito também, que nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como devemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos
que não podem ser proferidos. Aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, ele faz a intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, os que ele predestinou, a estes também chamou. E ao que ele chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também todas as coisas? Quem acusará coisa alguma aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? É Cristo que morreu, sim, e foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 54. Ora, os filisteus se reuniram com seus exércitos para a batalha, e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, acamparam entre Socó e Azaca, em Éfes-Damim. Saul e seus homens de Israel estavam reunidos, acampados ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam em pé sobre um monte de um lado, e Israel estava em pé em um monte de outro lado. Entre eles havia um vale. Ali saiu do acampamento um filisteu, um campeão chamado Golias, de Gade, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça, estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 shequels de bronze. Ele tinha caneleiras de bronze sobre suas pernas, um dardo de bronze sobre seus ombros, e a haste da sua lança era como um seixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 shequels de ferro, um que portava um escudo diante dele. Ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e disse-lhe: por que saís para ordenar-vos a batalha? Não sou eu um filisteu, um servo de Saul? Escolhei um homem de vós e deixai-o descer até a mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: eu desafio o exército de Israel neste dia, dai um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos os Israel ouviram aquelas palavras, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, era Davi, o filho daquele Efreu de Belém do Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul.
E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E o nome dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, depois dele Aminadab e o terceiro Samá. Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, retornou de Saul para alimentar as ovelhas de seu pai em Belém. Os filisteus se aproximavam pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: toma agora para os teus irmãos um efa desse cereal torrado e estes pães, e corre até o acampamento aos teus irmãos. Carrega esses 10 queijos até o capitão de 1000 e observa como vão os teus irmãos. Toma deles garantia. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá lutando contra os filisteus. Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador. Pegou e foi, como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançando para a luta, e gritava para a batalha. Pois Israel e os filisteus haviam ordenado batalha, exército contra exército. Davi deixou a carruagem na sua mão do guardador da carruagem, correu para o exército, veio e saudou seus irmãos. Enquanto ele falava com ele, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gade, de nome Golias, do exército dos filisteus. Falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando os homens viram, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso, para que grite, desafie aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu da maneira, dizendo assim: assim será feito ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu quando ele falou com os homens, e a ira de Eliabe se acendeu contra Davi. Ele disse: por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois descestes para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: o que eu fiz agora? Não há uma causa? Ele se virou dele para outro e falou da mesma forma, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles as relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra esse filisteu, lutar contra ele, pois não passas de um jovem, um homem de guerra, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse: o teu servo cuidava de ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí atrás dele, eu feri,
e o livrei da boca. Quando ele se levantou contra mim, eu peguei pela sua barba, o feri e o matei. O teu servo matou o leão como o urso, e esse filisteu incircunciso será um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi: o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso me livrará deste filisteu. E disse Saul a Davi: vai, e o Senhor esteja contigo. Saul armou Davi com a sua armadura, colocou um capacete de bronze sobre sua cabeça e também armou com uma capa. Davi cingiu a sua espada sobre a armadura e experimentou ir, pois ele não tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não as provei. Davi tirou de si. Ele tomou na mão o seu cajado. Escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e colocou elas em um asdofe de pastor que ele tinha, em uma bolsa e uma funda que estava na sua mão. Ele se aproximou do filisteu, e o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia adiante dele. Quando o filisteu olhou e viu Davi, ele desdenhou, pois não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: eu sou um cão, para que venha a mim como uma vara? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até a mim, e eu darei a tua cabeça às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel, a quem tu desafiastes. Neste dia o Senhor te entregará a minha mão, e eu te ferirei e arrancarei a tua cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia para as aves do céu, para que os animais selvagens da terra e para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda a assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor. Ele te entregará nas nossas mãos. Sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para encontrar a Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na bolsa e dali tomou uma pedra e atirou e feriu o filisteu na testa, de modo que a pedra afundou na sua testa e ele caiu com sua face em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu, se pôs em pé em cima do filisteu, tomou a sua espada, sacou da sua bainha e matou-o. Com ela ele cortou sua cabeça. Quando os filisteus viram que o campeão estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel e de Judá se levantaram, gritaram, perseguiram os filisteus até chegar ao vale e os portões de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saarim até Agade e até Edrom. E os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus e expoliaram as suas tendas. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém e a colocou a sua armadura na sua tenda. Salmo 62. Verdadeira minha alma espera em Deus, dele vem a minha salvação. Somente ele é minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa.
e eu não serei grandemente abalado. Por quanto tempo vós imaginareis dano contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como um muro encurvado e como uma cerca cambaleante. Eles somente consultam para rebaixá-lo da sua excelência, deleitam-se em mentiras, eles abençoam com sua boca, mas amaldiçoam interiormente. Minha alma espera somente em Deus, pois a minha esperança é vinda dele. Somente ele é minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, e eu não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A minha rocha, a rocha da minha força e o meu refúgio está em Deus. Confiai nele em todos os tempos. Vós, povos, derramai o vosso coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. Certamente homens de baixo grau são vaidade, e homens de alto grau são uma mentira. Ao serem colocados na balança, juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, e não vos torneis vãs no roubo, e nas riquezas, se não colocardes o vosso coração sobre elas. Deus falou uma vez, 2 vezes eu tenho ouvido isto, que o poder pertence a Deus. Também a ti, ó Senhor, pertence a misericórdia, pois tu recompensas cada homem segundo a tua, conforme a sua obra. Vamos agora à oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós lemos a tua palavra, nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Deus de amor, de misericórdia e de bondade. Perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, e que no nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos de tudo aquilo que fazemos segundo as obras da nossa carne. Deus nos ajuda a vencer as tentações, as pragas, as mazelas que nos consomem, Pai. Os desejos carnais, Senhor, no nome de Jesus, nos dá força. Nos dá, Senhor, a tua misericórdia. Deus nos justifica através do teu sangue, o sangue de Jesus derramado na cruz, para que possamos não viver segundo a carne, mas ter uma vida segundo o Espírito. Somos ainda assim pecadores falhos, mas temos um Deus que é o nosso advogado e temos o Espírito Santo que é o nosso consolador amado. Nos ajuda em nossas fraquezas, porque aquilo que queremos fazer, não fazemos. E aquilo que não queremos, isso fazemos. Deus, no nome de Jesus, teus filhos estão diante de Golias. Golias dessa pandemia, Golias da crise financeira, são grandes lutas, grandes temores. No nome de Jesus, dá vitória a todos, é o que nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus.